Arábia e o pré-islamismo. A Arábia pré-islâmica primeiro. Bom, a Península Arábica é uma região desértica, em sua maior parte localizada entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. As rudes condições de vida da região explicam seu isolamento. Assim, não foi conquistada pelos grandes impérios da Antiguidade Oriental e nem pelos romanos. A Arábia pré-islâmica é caracterizada por uma falta de unidade territorial e política, uma falta de unidade política, falta de unidade territorial e por uma religião politeísta. Para os habitantes de Meca, interessavam as romarias que se realizavam ao final de cada ano, porque elas dinamizavam as trocas e transformavam a cidade em um grande centro comercial. E Atrebe também era uma cidade, uma velha cidade aí que tinha uma importância comercial. E aí viviam grandes comerciantes pertencentes à tribo dos Coraixitas, os Coraixitas que controlavam o santuário da cidade e o poder político local. O santuário da cidade era a Caaba, localizado aí na cidade de Meca. Em Meca eram feitas as transações comerciais controladas então pelos Coraixitas. Os Coraixitas eram quase uma aristocracia árabe. Maomé era descendente. Bom, peraí, recapitulando, né? Antes da gente falar de Maomé, a religião islâmica ela foi fundada por Maomé, tá? O islamismo é a terceira religião monoteísta. Islã significa seguir a vontade de Deus. E a crença fundamental do islamismo está em Alá, que eles acreditam que Alá é a divindade, é Deus, né? Bom, Maomé, então, era descendente de uma família pobre, os Hashemitas, mas pertencia à tribo dos Coraixitas. Ele entrou em contato direto com o cristianismo e o judaísmo, né? Porque ele se dedicava aos trabalhos em caravanas, e aí ele pôde conhecer povos do Oriente Médio. Depois de seu casamento, Maomé se entregou aos retiros espirituais e meditações, sem abandonar a atividade profissional. Segundo ele teve sucessivas visões do arcanjo Gabriel. E esse arcanjo Gabriel teria dito para ele que ele, o Maomé, teria a missão de propagar uma nova religião. Essa nova religião teria a essência na seguinte frase: Maomé, tu és o profeta do Deus, o único Alá. Maomé converteu primeiro seus familiares, depois os Coraixitas, mas aí ele tentou, né, converter os Coraixitas, mas não teve sucesso. Ele foi perseguido, então ele fugiu de Meca para Yatreb, com vários familiares, num episódio que ficou conhecido como Égira. Então, a fuga do Maomé de Meca para Yatreb, ele fugiu de Meca para Yatreb com sua família, né, e tudo mais, foi a Égira. A Égira marca o início do calendário muçulmano. Ele deu início à Guerra Santa contra a Meca, atacando suas caravanas. O Maomé teve apoio dos beduínos, e aí, com o apoio dos beduínos, ele conseguiu marchar contra a Meca, destruindo os ídolos de Caaba, menos a Pedra Negra, declarando sagrado o recinto do santuário e implantando o monoteísmo, definitivamente, tá? Os últimos anos da vida de Maomé, na vida de Maomé, ele passou a converter os demais árabes pela força das armas. Ele morreu em Medina, onde construíra a primeira mesquita do Islã, deixando elaborada a doutrina islâmica que transmitiu a seus seguidores. Quais são os preceitos do islamismo? Bom, primeiro, né, as transcrições de seus ensinamentos consubstanciaram-se mais tarde no livro sagrado, o Corão ou Alcorão. A doutrina islâmica é um sincretismo fundamentado no cristianismo e no judaísmo. Então, é uma mistura do cristianismo e do judaísmo. Prega o quê? O que o islamismo prega? A crença em um único Deus, nos anjos, no paraíso celestial e no juízo final. Quais, então, são os preceitos do islamismo? Peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, dar esmolas, jejuar no mês do Ramadã, orar 5 vezes ao dia,
voltados em direção a Meca, fazer a Guerra Santa, que representava uma obrigação ocasional. As tradições em torno da vida do Maomé foram reunidas em um livro denominado Suna, que quer dizer tradição, utilizado sempre que se tratava de achar argumentos para impor uma decisão ou definir uma norma de governo para o qual o Alcorão não fornecesse elementos. Quando Maomé morreu, ele deixou a Arábia unificada, com sua capital em Meca e sob a preponderância política dos Hashemitas. A morte do profeta não provocou a dissolução do incipiente Estado árabe. Primeiro, porque os adeptos do islamismo eram crentes apegados à fé e à propagação dos ideais religiosos. Segundo, porque surgiram dois homens, os dois primeiros califas, que souberam assumir a sucessão e a herança do Maomé, exercendo a autoridade civil, militar e religiosa. Então, os califas conseguiram aí conquistar um espaço de autoridade civil, militar e religiosa. Os califas realizaram a expansão dos domínios para a Síria, Palestina, Pérsia, Egito. Dessa forma, o domínio árabe saiu de suas fronteiras, convertendo numa grande população que se integrou com os mesmos direitos ao mundo muçulmano. Mas aí surgiram vários movimentos que quebraram a unidade do mundo muçulmano. Que movimentos? Os sunitas e os xiitas. A divergência inicial entre esses dois grupos reside no direito de sucessão ao governo do Islã. Segundo o Corão, somente os parentes de Maomé iam poder substituir o Maomé no comando dos crentes, mas na Suna não tinha essa mesma afirmação. Assim, os xiitas constituíram o grupo fundamentalista que aceita apenas as regras estabelecidas pelo Corão, ou seja, só o que está no Corão os xiitas aceitam. Os sunitas abraçaram a Suna e iniciaram um processo de disputa sucessória contra os xiitas. Expansão muçulmana. Causas. Quais foram as causas para a expansão muçulmana? A expansão da fé, a promessa do paraíso para os mortos, atração por riquezas, que era o butim. A expansão também foi motivada pela busca de melhores terras, pela fraqueza dos impérios persa e bizantino e pela fragmentação dos reinos bárbaros que conquistaram o Império Romano. O processo da expansão se deu em função dos califas. Como assim? A substituição dos califas hashemitas pelos omíadas, então aqui a gente já tem uma substituição, tá? Antes era califa hashemita e agora é califa omíada. Essa substituição levou a capital ser transferida para Damasco, na Síria, e as conquistas se voltaram para o ocidente. Os maometanos foram detidos pelos francos na Batalha de Poitiers. Depois disso, um golpe político afastou os omíadas do poder. Nesse momento, ascendia a dinastia abássida. Então, golpe político afastou omíadas do poder. E aí veio o quê? A dinastia abássida. A dinastia abássida era formada por parentes do profeta. Ela provocou mudanças no mundo islâmico. Que mudanças? Os califas abássidas transferiram a capital para Bagdá e promoveram uma expansão territorial rumo ao Oriente, além de um desenvolvimento cultural notável. A vastidão do império também produziu seus efeitos negativos, como a perda da unidade política e a formação de dinastias locais. Quais foram as consequências dessa expansão? Quais as consequências da expansão? Bom, a expansão significou o controle das principais rotas comerciais do Mediterrâneo. E aí houve o quase desaparecimento do comércio europeu, que acelerou o processo de ruralização, contribuindo para formar o feudalismo. Bom, desenvolvimento científico. Durante a dinastia abássida, os estudos científicos ganharam importância. As ciências introduzidas no meio árabe foram a filosofia, a matemática e a medicina.
Sobre tudo isso, vale destacar que a migração de Maomé e seus seguidores para Medina marca a conquista muçulmana da Terra Santa após as lutas contra os cruzados europeus. Jihad é a luta pela fé, pela restauração da palavra de Alá e a ação contra a opressão. Na Alta Idade Média, quando a civilização árabe passou a se expandir pela Europa Ocidental, árabes e cristãos passaram a se enfrentar em diversos territórios, o que levou a algumas guerras, como as Cruzadas e a Guerra de Reconquista. Outro último ponto importante: povos de origem persa, norte-africanos e ibéricos foram islamizados a partir do século VII. O povo árabe palestino é formado a partir de diferenças políticas e nem todos defendem a luta armada contra Israel. Apesar do conceito de jihad estar equivocado, a religião adquiriu um caráter expansionista. Existem diversos grupos considerados fundamentalistas e podem ser xiitas ou sunitas.